Nesse próximo modelo, vai ser o modelo com zip, tá? Eu já coloquei aqui na direção certinha o tecido, o molde, né, na verdade. Só que aqui ele já tá em tecido porque eu já cortei para outro modelo. E eu vou mostrar para vocês qual vai ser a diferença. A diferença do outro vai ser um zíper e um punho de malha, tá? Só que aqui eu vou fazer o mesmo processo do corte do molde, igual eu já mostrei para vocês, tá bom? Como ele tá aqui, fica mais fácil já fazer o corte direto. Faz com cuidado, para ele não sair da direção, tá? Aqui eu não tô tirando a auréola, porque eu ainda vou fazer um corte aqui na frente, então, vou mostrar pra vocês, tá bom? Não, gente, vou tirar logo aqui, vou deixar no mesmo tamanho do molde, tá? Pra vocês verem o que eu vou fazer aqui nessa parte da frente. Ó, aqui é só a frente, certo? Frente. O resto, todo o resto vai ser igual, somente vai mudar o punho e a frente que vai ser de zíper, não vai ser de botão. Então aqui você pode seguir o molde inteiro, somente o punhozinho que vai ficar menor e a gente vai cortar ele na malha, tá? Não vamos cortar ele para punho de tecido. Cortando aqui a frente, ó, na frente já foi. Se tiver alguma abelhinha aqui, depois eu vou retirar, tá? Ó, e agora vamos fazer o quê? Esse branco aqui, lembrando, ele é de botão, tá? Então ele tem essa parte do pescoço maior um pouquinho. Na parte do preto, que vai ser onde ele vai ter zíper, vou mostrar pra vocês o zíper que eu vou colocar. É esse zíper aqui, ó, de metalzinho, bem bonito, dourado. E embaixo ele tem esse detalhe, tá? Que ele abre. Igual aqueles de casaco, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou retirar 2 centímetros dessa parte da frente. Por quê? Senão ele vai ficar muito grande. E eu não quero que ele fique grande. Eu quero que ele fique com o zíper bem justinho, próximo do pescoço. Vou pegar uma caneta e uma régua, tá certo? Ou uma fita de medir, o que você tiver aí, ó. Aqui eu já tenho uma reguinha. Então eu vou retirar aqui, ó, 2 centímetros, tá? 2 centímetros. Vou marcar nele todo pra poder fazer o ajuste, tá, gente? Então é bem simples, não precisa ter medo, é uma coisa bem simples mesmo. Só você marcar retinho, os 2 centímetros em toda a altura, né, do pescoço, ó, do pescoço aqui até a parte final. Vou vir com a régua aqui acertando, ó, pra não cortar demais, tá? Aqui eu tô com uma caneta de gel, porque como é preto, né, eu não tenho aqui uma caneta branca, então... Mas aqui vocês estão vendo, gente, olha que brilho. Lindo, né? Então, vamos retirar esse pedacinho agora. Tá vendo? Aqui eu tirei bem pouquinho, né? Vou tirar mais um pouquinho. A caneta falhou nesse pedaço. Mas tá vendo? Ele ficou um pouquinho mais fino. Porque eu quero que esse zíper fique aqui. Então ele não precisa ter tecido sobrando para poder colocar botão, tá? Então aqui a gente vai fazer o mesmo processo do corte em todo o modelo do jaleco, tá bom, gente? Vou finalizar aqui para vocês. Pessoal, essa é a limpeza da frente, tá? Lembrando que aqui também a gente vai ter que tirar os 2 centímetros. Vou dobrar aqui para cortar mais rápido, tá? Para poder agilizar aqui o processo de corte para vocês. Ó, retirei porque aí vai ficar o mesmo tamanho lá da frente, tá? Qualquer coisa é só acertar um pouquinho essa parte aqui, mas tirei para não ficar muito grande. Agora que já está tudo cortadinho, tá? Tudo cortadinho. Vamos cortar o punho, tá? Como eu falei, é a única parte que nós vamos cortar em outro tecido, tá vendo? Aqui ele é do mesmo tecido do gabardinho.
Só que no punho, a gente precisa... Eu quero cortar ele com malha, pra ficar aquele punho justinho, sabe, gente? Ó, peguei aqui um pedaço de malha, que eu já uso sempre pra isso mesmo, fazer os punhos. Ó, coloco na direção do tecido, tá? Aqui dele tá a auréola, ó. Então, a gente tem que cortar assim. Aqui eu vou colocar no mesmo tamanho. A diferença é que em vez de eu cortar nesse tamanho aqui, eu vou cortar 1 centímetro menor, tá bom? Porque eu quero que ele fique justinho. Não. Vou cortar no mesmo tamanho para vocês verem. E depois a gente... Aqui eu dobrei em 2 vezes. Porque aqui eu já vou cortar 2 punhos. Vou cortar no mesmo tamanho, tá? Agora aqui, ó, vou dobrar ele. Como eu quero que ele fique mais justinho, ó. Então, eu vou tirar 1 centímetro de cada lado. Tá certo? Vem aqui com a tesoura e tira. Se você achar que tá pouco, você tira mais um pouquinho. Mas, esse tamanho com certeza vai ficar bom. Porque quando a gente for colocar, o punho não vai ficar largo, tá? Porque ele ainda tem a costura, ó. Tá vendo, gente? Como o tamanho vai ficar ótimo. Então, o punho é isso. E a frente a gente já recortou. Então, bora pra máquina, né, meu povo? Chega de falar. Agora eu vou mostrar pra vocês como colocar a intertela na golinha e no punho, como eu falei pra vocês, tá? Ó, aqui você só vai usar um lado da gola, não precisa dos dois. Outra coisa, uma observação, pra colar da forma certa, ó, você precisa observar o lado que tá mais brilhante. Esse aqui é o lado mais brilhante, tá vendo, ó? E o lado mais opaco. O lado mais brilhante é o lado que ele tem a cola, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha golinha, vou colocar o lado direito dela, tá vendo que o lado direito tem brilho? Vou colocar o lado direito pra baixo e o lado avesso pra cima. E o lado brilhoso, ó, o lado brilhoso é esse aqui, tentando mostrar. Esse é o lado brilhoso, a gente vai colocar em contato com ele, assim, tá? Porque dessa forma que ele vai colar. Aí você coloca direitinho, ó, e vai colando devagarzinho, não precisa ter pressa. Vai com o bico do ferro mesmo, ó, e você coloca um pouquinho em cima, tá vendo? Que aí ele vai colando aos poucos, não precisa ter pressa, tá vendo que ele já adere, ó. Coloca o biquinho, que aí ele vai colando. Até coloquei um tecido mais coloridinho pra vocês verem melhor na parte branca, tá? Sempre coloque embaixo um tecido de algodão pra não correr o risco de queimar. Porque como você vai precisar colocar o ferro e deixar ele, né, aquecer, então, para não correr o risco de queimar o tecido de baixo, você coloca um tecido de algodão. Já tava até colando outro ali, ó. Gente, aqui, ó, tá coladinho, tá vendo? Colado, ó. Vou levantar aqui pra vocês verem, ó. Coladinho. Nas partes que você vê que ainda tá faltando um pouquinho, ó, você deixa o ferro mais um pouquinho, que aí ele vai dar uma aderência melhor. Se ficar alguns pedacinhos assim, faltando, não tem problema não. Na hora da costura a gente vai costurar, né? Então não tem problema. Só não pode faltar muita coisa pra não dar diferença na hora da costura, tá bom? Ó, coladinho. Quando ele cola, ele fica assim, ó, meio transparente, essas partes da cola. E assim a gente vai fazer as outras peças. Esse aqui é o punho também, ó. É a mesma coisa, tá, gente? Ó, coloca ele. Normalmente sempre é bom colar por cima da intertela, como eu falei. Bom, coloca o lado direito pra baixo
do tecido. Esse aqui é o lado avesso. E o lado brilhoso você vai deitar em cima dele, ó. O lado brilhoso no avesso, não pode esquecer, senão vai colar o ferro. E depois é um terror pra tirar, tá? Vai ter que limpar o ferro e tal, vai te dar um pouquinho de trabalho. Então, na hora de colocar, você fica bem atenta pra só não colar erradinho. Porque senão vai dar um trabalho na hora de... vai ter que limpar o ferro pra você conseguir passar novamente, tá bom? Ó. Tá vendo, ó? Passadinho, gente. Tudo certinho. Agora é só costurar. Depois dele colado, só costurar.